Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e às vezes a gente liga a TV e vê notícia aí de fraude financeira, de enganação, várias outras coisas, né? Mas você sabia que coisas assim também já aconteceram no mundo da música? E é justamente por isso que hoje a gente traz uma lista de polêmicas e fraudes aí de artistas, cantores ou não. E a gente começa essa lista aqui com um dos casos mais famosos. Eu tô falando da dupla Milli Vanilli, que ficou bastante conhecida no fim dos anos 80. No ano de 1987, o produtor alemão Frank Farian descobriu a dupla Phoebe Morvan e Rob Pilatus, que eram dançarinos da cantora Sabrina. Foi então que, vendo todo o talento deles pra dança e a sensualidade, além deles serem bastante bonitões, que ele decidiu juntar os dois para a produção de discos. E essa estratégia dele deu bastante certo, porque eles gravaram alguns discos e venderam milhões de cópias, chegando até mesmo a ganhar um Grammy por suas músicas. Ou seja, a carreira da dupla tava decolando. O alemão foi um monstro em descobrir eles. Girl, you know it's true. Até que no ano de 1989 eles faziam um show na cidade de Bristol, lá em Connecticut, nos Estados Unidos. No momento em que eles cantavam ali, performavam a música Girl, You Know It's True, deu pau no equipamento e a música só ficava repetindo. Então viram que na verdade não eram eles que estavam cantando, fazendo até mesmo com que eles saíssem correndo do palco, tá? E isso aí já acendeu um alerta. Porém, logo no ano seguinte, no ano de 1990, tudo foi por água abaixo. Isso porque o cantor Charlie Shaw, em entrevista a um jornal, confessou que, na verdade, as vozes por trás da dupla era dele, ou seja, era ele que gravava os discos e, na verdade, a dupla só dançava e performava nos palcos com a gravação de um playback. Vendo que tudo estava acontecendo, a dupla até chegou a falar com o produtor, pensando no que eles poderiam fazer para cobertar toda essa situação. Mas no final, para não aumentar ainda mais esse vexame, o próprio produtor confessou que ele contratou de fato músicos por trás da dupla que não sabiam cantar. Eles dançavam muito bem, mas cantavam muito mal. Depois disso, a dupla ainda lançou um novo disco, e agora falando que de fato era com as vozes reais deles, mas no final ninguém mais já acreditava neles, deu tudo errado e a carreira deles acabou. Culminando no final na morte do Rob no ano de 1998, que já estava bastante depressivo e abusando de drogas. Mas essa aí não foi a primeira polêmica aí que o produtor alemão Frank Farian tinha se envolvido, tá? Anteriormente já tinha acontecido outra coisa, com um grupo chamado de Boney M. No ano de 1975, o grupo sueco ABBA estava fazendo muito sucesso e conquistando o mundo todo. Ou então que, vendo todo esse sucesso aí, o produtor alemão resolveu fazer um outro grupo ali num contraponto ao ABBA, tentando surfar em todo esse sucesso. Ou então que ele contratou uma modelo, duas cantoras e o DJ Bob Farrell para montar esse grupo. E assim, então, o grupo começou de fato a fazer bastante sucesso, com músicas como Ma Baker, Belfast, Rivers of Babylon, que estourou aí no mundo todo. Mas foi justamente depois de tudo isso que o próprio DJ começou a falar que ele queria cantar, o que causou um estranhamento, porque ele teoricamente era a pessoa que já cantava na banda, então ninguém entendeu nada. Foi então que todo mundo descobriu que, na verdade, a voz utilizada ali nas gravações e também nos shows era do próprio produtor Frank Farian e não do DJ. E com toda essa briga, então, o produtor tirou o DJ e colocou um outro fantoche lá, uma outra pessoa que fingiria estar cantando. Mas essa troca aí não foi muito aceita pelo público, que começou a exigir a volta lá do DJ. Então, Frank Farian ofereceu ainda mais dinheiro para ele e eles mudaram o nome do grupo aí para Bob Farrell and Boney M. E agora tava tudo certo.
Outro grupo que se formou também no começo dos anos 90 foi o C+C Music Factory. Ele era formado pelos produtores americanos Robert Sivils e David Cole, que compuseram ali as bases das músicas que eles faziam e contrataram alguns vocalistas, até um rapper para cantar as músicas deles. Normal, isso acontece. E quando eles lançaram o disco, tanto na capa como nos videoclipes, quem aparecia ali meio dublando, meio cantando, era a modelo Zelma Davis, de 19 anos na época. Porém, no final, a voz gravada não era dela, era da cantora Martha Wash, que não tinha exatamente os padrões de beleza que os produtores estavam procurando para aparecer, o que causou uma polêmica imensa. No final, a Martha denunciou os produtores por fraude, propaganda enganosa e apropriação comercial. E a própria modelo, a Zelma Davis, já deu depoimento sobre isso, falando que lá na época ela nem entendia o que estava acontecendo, ela só fazia o que mandavam ela fazer, que ela era muito nova, inocente e só estava sendo usada. E no final, tudo isso foi só por estética mesmo. Olha só, que bizarro. E no ano de 2007, o grupo espanhol Heróis da Silêncio foi fazer a sua turnê de despedida pelo país. E claro que os fãs então correram para ver eles e encheram os estádios por onde eles passavam, com ingresso ao preço de 42 euros, além do custo de deslocamento, hotel, enfim, as pessoas vieram de outras cidades para assisti-los. Mas quando chegaram lá e o show começou, eles ficaram bastante decepcionados. Isso porque a voz ali do vocalista que saía dos alto-falantes estava bastante enlatado e ele claramente não estava cantando, ele nem conseguia acompanhar a letra direito. Sem contar que o som de vários instrumentos que estavam sendo tocados nem mesmo estavam no palco. Isso deixou a galera bastante indignada, reclamou bastante na internet, até mesmo pedindo dinheiro de volta. E também pediram até mesmo indenizações que nunca foram pagas. No final, essa turnê de despedida foi um pesadelo pros fãs, né? Lá nos anos 80, um grupo chamado Modern Talking era um duo formado pelos alemães Thomas Enders e Dieter Bohlen. E eles fizeram muito sucesso na época, principalmente lá na Alemanha, vendendo milhões de discos e ficando bastante ricos. Até que a dupla, nos anos 90, acabou se aposentando, já milionário, estavam consagrados para todo mundo, né? Mas em 2001, uma coisa mudou tudo isso. Isso porque mais de 20 anos depois do início do sucesso da dupla, descobriu que um deles nem nunca tinha cantado na vida e o outro só falava umas sílabas ali. Já que os verdadeiros intérpretes das músicas deles eram 3 cantores profissionais, chamados Rolf Kohler, Detlef Wiedeck e Michael Skull, que acabavam ficando às sombras enquanto os intérpretes das músicas ficavam famosos e milionários mundo afora. Depois que tudo isso foi descoberto, aí os vocalistas de verdade até tentaram formar um trio, mas acabou também não fazendo muito sucesso, né? Acho que essa história toda decepcionou muita gente. Pessoal, se você estiver gostando desse vídeo, já dê seu joinha que ajuda e ajuda muito a gente. E também se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais assim, beleza? E uma coisa muito parecida com o que aconteceu com o grupo C+C Music Factory aconteceu também com o grupo belga Technotronic. Eles fizeram bastante sucesso no fim dos anos 80 com aquele Eurodance, principalmente com a música Pump It Up Jam. E quem aparecia na capa do disco e também nos clipes era a modelo Feli Killing, e também dando a entender que ela que estava cantando. Mas depois se descobriu que na verdade quem cantava as músicas do grupo era Manuela Camosa, a famosa Kid K. E da mesma forma que o C+C Music Factory se assumiu que na verdade ela não aparecia por conta do seu padrão de beleza, que eles estavam procurando uma outra coisa para aparecer pro público. Porém, anos depois, em 2009, um dos produtores ali deu um esclarecimento sobre isso. Ele disse que na verdade lá na época
Kid K, ela era menor de idade, então o contrato que ela assinou para cantar pro grupo era ilegal, mas eles queriam que o sucesso das músicas continuasse, então eles puseram ali uma pessoa que seria maior de idade para estar à frente das câmeras. Tanto que a partir do lançamento do segundo disco do grupo, a Kid K já era maior de idade e ela que começou a aparecer na capa do disco. Ou seja, faz até que algum sentido tudo isso aí que ele falou, né? Um outro caso que causou bastante polêmica foi o disco Michael, que foi um disco póstumo lançado em 2010, depois da morte do rei do pop. E desde o lançamento ele causou alguma polêmica, porque ele era muito criticado pelos familiares do cantor, já que os produtores tinham incluído nele músicas que o Michael Jackson não ia lançar no seu próximo disco, então acharam que isso era uma falta de respeito. Porém, tudo ficou muito pior quando a filha do rei do pop, a Paris Jackson, em uma conversa por vídeo ali com amigos, falou: ó, meu pai não canta nenhuma dessas músicas aí. Procurem no YouTube por Jason Malik. Esse vídeo vazou pela internet, fez um alvoroço até que o próprio Malak foi em suas redes sociais no Facebook para revelar que realmente algumas das músicas tinha sido ele que tinha cantado, a pedido dos produtores. Ele disse que até mesmo tinha um acordo com a gravadora para que essa informação não fosse vazada, mas como todo mundo já estava sabendo, era melhor ele falar logo. E no final, então, para tentar ganhar um dinheirinho aí, a gravadora pegou músicas que não foram gravadas pelo Michael Jackson e colocou como se fosse dele. Que horror, né? Bom, lá nos anos 60, todo mundo sabe que os Beatles surgiram e estavam em alta. E justamente por isso, o produtor Don Kirshner quis fazer um outro grupo aí de 4 garotos que fosse bater de frente com eles, que ficou conhecido como The Monkees. E após selecionar os 4 entre 500 outros meninos, então eles começaram a lançar seus discos, que fez bastante sucesso no final dos anos 60. Mas também foi nesse momento que também começou a surgir a reclamação desses 4 garotos que na verdade eles queriam cantar e tocar de verdade seus instrumentos. E nesse momento então foi descoberto que na verdade as pessoas que estavam cantando e tocando nos discos dos meninos eram outros cantores bastante famosos. E eu tô falando de Carole King, Neil Sedaka e Neil Diamond. E provavelmente foi isso que ajudou eles a fazer muito sucesso, né? No final eles exigiram tanto que eles que cantassem e tocassem que o produtor deixou e eles lançaram esse disco. Mas lançaram esse disco na mesma época do Sgt. Pepper dos Beatles e acabou ficando pro esquecimento. Depois disso, o programa de televisão deles que eles tinham ganhado foi cancelado, o vocalista saiu da banda e o produtor fez outra banda também e eles acabaram acabando e ninguém nunca mais ouviu falar deles. E por último aqui a gente traz uma outra banda bastante conhecida, eu tô falando do U2, que teve uma experiência muito parecida com o Heróis da Excelência lá da Espanha. No ano de 1992, eles estavam bastante estourados, né? Principalmente com a turnê Zoo TV Tour, que passaria ali por todos os continentes do mundo. E foi justamente nessa turnê que eles resolveram mudar bastante coisa no estilo de apresentação deles. Principalmente porque a ideia deles era que o show fosse todinho multimídia, o que demandaria uma sincronização da banda e das imagens muito grande, mas muito grande mesmo. Demandaria também, acho que, muito ensaio, o que talvez eles não tivessem tempo justamente porque eles estavam fazendo a turnê. Foi então para que não ficasse feia ali as apresentações, eles levaram os instrumentos que eles tocavam já pré-gravados, então nos shows eles meio que só fingiriam estar tocando ou fariam só pequenas partes do show tocando de verdade. Porém, nem isso evitou a falta de sincronização, o que fez com que ficasse evidente que era um playback, o que foi até mesmo criticado pelo Gene Simons, o baixista do Kiss, falando que, olha, cobrar 100 euros para assistir um playback é um problema. E de fato é, né? Várias pessoas acusaram a banda de fraude, que no final acabou se explicando e falando que essa ideia das pré-gravações era para tentar essa sincronia, mas deu tudo errado, né?
Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui se você conhecia algumas dessas polêmicas aí e outras também que a gente não falou aqui, tá bom? Aqui do Zay está deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!